Se você deseja enviar sugestões para a produção do Em Família, mande-nos uma mensagem no WhatsApp 27 99725 8814. Se quiser, através do site www.2igual1brasil.com.br ou do Facebook e Instagram, @2igual1brasil. Se quiser rever o programa do Em Família, se inscreva no nosso YouTube. E se você desejar fazer o AN, Curso para Noivos, o Casados para Sempre ou Pais para Toda a Vida, basta você visitar uma igreja evangélica perto de sua casa e informe-se sobre a abertura de novas turmas. Conheça agora a história de Ricardo e Joviana. Ele, um empresário, ela, estudante de arquitetura, enfrentavam grande crise no relacionamento. Fizeram casados para sempre e hoje ajudam outras famílias a superar os conflitos. Conhecemos em 1996. Começamos a namorar, né? 96. Ele não queria nada comigo, né? Eu desisti. Aí depois que eu desisti, ele começou a me procurar. A gente era muito novo, né? E queria curtir, né? Mas depois a gente começou a namorar mesmo. Depois que eu conheci, que eu descobri que ele era irreverente, né? Mas o que me chamou a atenção nele foi a seriedade. Eu olhava para ele e eu via um homem sério, eu via um homem de respeito. Me chamou a atenção a sinceridade dela também, o jeito dela. Ela sempre foi no começo, uma menina guerreira. Passamos por muitas situações, né? Eu vim de um casamento de paz, de um casamento desestruturado, de um divórcio, de separação, e eu sofri muito com isso. E eu queria formar uma família, né? Estável. Eu sempre tive um sonho de ter filhos, de ter uma família diferente da que eu vim, né? E eu enxerguei no Ricardo, né, essa realização desse sonho. Noivo? 98. 98. Foi nossa, nós decidimos, né? Eu estava vivendo um problema familiar. A situação familiar minha piorou, houve um conflito e eu fui morar com os meus avós. E aí a gente, para resolver o meu problema, a gente decidiu ficar noivos. Aí, enquanto eu estava morando com os meus avós, que a gente começou a planejar, né? Isso. O casamento. A gente falou com a minha mãe e os pais do Ricardo, né? E aí eles concordaram e ajudaram a gente nesse processo, né? E foi planejando até 2000 e deu certo. E a gente casou, né, nesse ano. O dia do casamento para mim foi muito tranquilo. Parecia que eu tava... Nem sei explicar, assim, um dia normal, né? E eu tava muito feliz. E, assim, a gente não queria toda a cerimônia que foi, né? Foi pelos pais do Ricardo que quiseram e a gente concordou, né? Foi um dia lindo e uma realização para nós, né? Para mim foi muito especial. Sempre tivemos um relacionamento maravilhoso. Eu sempre tive eles como meus segundos pais, né? Tanto o pai do Ricardo quanto a falecida mãe dele. Sempre me tratam até hoje como filho. Né? Até hoje, né? A gente mora perto da mãe dela, vizinhos, assim. E o relacionamento sempre foi legal, muito bom. Foi um desafio. Não era o que a gente esperava. Porque no comecinho até foi bom, né? A gente viveu muito bem. Alguns problemas que a gente tinha foram resolvidos, mas aí surgiram outros, né? E nos primeiros anos foi bom. Foi bom. Muito bom. Depois começou a surgir os problemas, né? Problemas. De relacionamento, de bebida, de brigas, de situações adversas, né? Teve quase separação. E a gente não via solução, a não ser divórcio. A gente estava muito mal, né? Não vivia feliz. No final de semana eu bebia demais, assim. E quando eu bebia, eu me transformava. Eu ficava muito rebelde, brigava com ela. E teve uma situação que a gente brigou, discutiu. E não dava mais, ela fazendo as malas e eu
No outro dia, isso, né? Fazendo as malas, eu ajoelhado, pedindo perdão. E ela não tem mais jeito. E até que ela me deu uma chance. Mas o pior momento foi esse daí. Eu vi que não estava certo e eu comecei a pensar, não era isso que eu queria, né? Desde o começo, o meu plano era uma família feliz e não terminar como meus pais. E eu fui encontrando força em Jesus para lutar pelo casamento. E aí a nossa vida começou a mudar, né? Ela caminhando na igreja e caminhando com Deus, eu comecei a sentir diferença nela. Mais paz no coração dela, mais mansidão no modo de falar, né? E aí com isso ele começou também a participar, a ir na igreja comigo, mais por mim do que por Deus, né? No começo foi. Né? Depois de conhecer Jesus, da gente entender o propósito de Deus para o casamento e para a vida, né, de cada um como ser humano, como filho de Deus, a nossa vida transformou, nosso casamento foi outro, né? Tá sendo outro, cada dia restaurado, né? E ver ele ao meu lado, assim, a transformação dele, por um tempo ele ainda queria sair, ele ainda queria estar com os amigos, mas eu não pressionava, eu deixei ele livre, eu falei, você é livre, né? E ele, por escolha própria, né, ele foi mudando. No começo era só para salvar o casamento também, ia por ela, né? E aí depois eu fui conhecendo o verdadeiro Deus que mora aqui dentro e vai morar sempre aqui dentro de mim. É um casal de amigos nossos, pastores. O curso foi apresentado através deles, né? Inicialmente, quando foi apresentado, a gente já estava tão bem no nosso relacionamento que nós achamos que não ia ajudar, né? Nós falamos, a gente já está tão bem, a gente não precisa de mais desse curso, mas vamos fazer, né? E foi uma surpresa, porque aí a gente descobriu no curso o verdadeiro propósito do casamento e como viver, né, esse relacionamento de acordo com a vontade do Senhor, né? E se estava bom, só melhorou. Foi uma bênção em nossas vidas e foi tão bênção que a gente quis compartilhar, por isso que a gente fez o curso de líderes, né? Fez o treinamento de líderes. E da mesma forma, desde quando Deus transformou o nosso casamento, a gente tem ajudado casais, a gente tem acompanhado e a gente tem mostrado através da nossa vida que é possível ser restaurado. Quando a gente vê os testemunhos, né, e vê eles falando como abre os olhos, né, como muda a vida diante de todo o ensino que a gente aprende com o curso, né? São pequenas coisas que a gente passa despercebido e a gente vai aprendendo. E os casais também vão aprendendo a botar a vida mais em ordem, a ter mais respeito no casamento. Eu falo assim que a gente tem um caminho a seguir, né? E a gente tem sempre que caminhar mais uma milha. Quando a gente acha que é o fim, não é. É o começo. Eu falo assim que o curso de casados, ele te coloca no rumo certo. É como se, eu penso que há casais que estão no rumo errado e o curso do casados, ele nem que seja 1 grau, ele te coloca. Primeiro tem que ter força de vontade e procurar sempre a Deus e tem que mudar a vida, tem que seguir os conselhos e deixar Deus agir na vida. E não é só fazer o curso, é praticar, né? Você colocar em prática tudo que você está aprendendo. E aí a sua boa vontade de fazer, de praticar, vai te levar a um lugar maior. E procurar mudar de vida e ter força de vontade para mudar e querer, tem que querer mudar também, né? Assim, a gente tem o sonho de ser pais, né? Deus não deixou a gente desistir ainda, então a gente
para o futuro, uma das coisas que eu vejo é um filho, né? E eu tenho certeza também, no meu coração, eu sinto, e ela também sente, que vamos ser, com certeza. Uma família firmada na rocha, que é Jesus, servindo ao Senhor e vivendo os planos do Senhor. Quanta inspiração a história de Ricardo e Joviana. A história desse casal não é exclusiva. Repete a história de centenas de outras famílias que têm feito casados para sempre e têm experimentado transformação na sua vida conjugal. Se você deseja fazer o curso Casados para Sempre, visite uma igreja evangélica perto de sua casa e informe-se sobre novas turmas. O Brasil está diante de um dos maiores desafios da sua história, com o risco de proliferação do coronavírus. Caberá a cada um de nós agir com responsabilidade e prudência para evitar a contaminação. Diante desse acontecimento, o Ministério 2 Igual Bom Brasil orienta os seus líderes, coordenadores e equipes em toda a nação para que ajam com toda a responsabilidade possível, de modo que possamos contribuir com as autoridades constituídas. Veja algumas deliberações que o Ministério tem para a liderança. O Ministério 2 Igual Bom Brasil, visando contribuir, prevenir, proteger a todos do avanço do coronavírus e, sobretudo, minimizar sua disseminação e transmissão, dá as seguintes orientações. Todos os líderes, alunos, coordenadores e equipes devem contribuir da melhor forma possível com as autoridades constituídas para a redução do índice de transmissão do vírus. Sugere-se que as reuniões presenciais, treinamentos, eventos e quaisquer outras atividades sejam suspensas pelos próximos 15 dias. A Diretoria Nacional, em caso excepcional, autorizou o uso de videoconferência para as reuniões dos grupos pequenos, como forma de evitar o contato social. No site nacional, foi disponibilizado um tutorial em como utilizar as ferramentas de reunião online. Os líderes que mantiverem as reuniões presenciais deverão considerar todas as orientações do Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde do Estado e do município para a prevenção. A igreja local é soberana e os líderes deverão manter-se dentro da orientação pastoral para o delicado momento. Pede-se que os líderes tenham bom senso, discernimento e sensibilidade quanto aos alunos e decida sempre baseado nos valores e princípios da Palavra de Deus. Espera-se dos casais líderes que portem-se como pacificadores, não compartilhando conteúdo sem fonte que causem pânico e que sejam porta-vozes da esperança, o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, unidos em oração e certos que há poder no nome de Jesus. Belo Horizonte, 17 de março de 2020. Diretoria Nacional da Associação MMI Brasil. O programa de hoje vai ficando por aqui. Se desejar ficar ligadinho com a nossa produção, basta acessar o site www.2igual1brasil.com.br ou através do Facebook ou Instagram, @2igual1brasil. Se desejar ser um mantenedor do programa em família, anote o nosso WhatsApp, 027 99725 8814. Bom, nós ficamos por aqui. Semana que vem retornaremos com mais história de famílias como a sua e de pessoas como você. Jesus te abençoe.